Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Quero falar de um assunto hoje que está em alta. Natureza, o assunto do momento. Quem aí não gosta de curtir uma bela natureza? Tudo que o nosso Deus, o Criador, fez, tudo que Ele criou é perfeito, tudo que Ele faz é bom e tudo lindo. Então, quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu gosto de curtir a natureza e eu acredito que vocês também que estão do outro lado aí gostam bastante, né? Então eu gosto muito de andar nos parques, apreciar tudo que Deus fez, as árvores, os frutos, as plantas, as flores, os animais, os peixes, a água dos rios, dos mares, né? Também gosto muito de apreciar as nuvens, a lua, o sol, as estrelas. Tudo isso é muito belo, é muito perfeito e o nosso Criador criou tudo isso e nos colocou nessa natureza maravilhosa. É sim para nós apreciarmos, aproveitarmos toda essa beleza que Deus fez para nós e também é saúde, porque quando nós temos contato com a natureza, nós que somos seres que fomos criados da própria terra, né, como o Senhor fez, nós precisamos dessa natureza, temos necessidade de ter contato com essa natureza linda que Deus fez. Então, isso tudo é bom e é para nós apreciarmos, curtirmos. Infelizmente, algumas pessoas têm perdido tempo curtindo outras coisas mais assim, que não tem muito a ver com a natureza, né? Às vezes ficando muito nas redes sociais e esquecem de apreciar, olhar para a natureza e, né? Isso tudo é tão bom para os nossos olhos, mas eu gosto bastante, tem muitas pessoas também que gostam. E eu queria muito falar sobre esse assunto. Inclusive, o Natal passado, né, foi o tema aqui do Parque de São Paulo, do Parque Ibirapuera. Foi muito bonito. Toda a decoração que eles fizeram foi baseada em natureza. E então mostrou muito as plantas, os bichos, as aves, né? E foi muito legal, muito bonito mesmo. Fizeram outras apresentações também que tem a ver com a natureza. Então o parque por si, ele já é belíssimo, já tem água, já tem os bichinhos, tem os peixes e eles ainda colocaram um pouco mais de decoração com luzes, ficou tudo muito perfeito. E eu curti bastante, inclusive eu até fiz um vídeo aqui no canal e vou deixar aqui abaixo para vocês verem sobre essa decoração, foi belíssimo. Para quem gosta de natureza vai curtir bastante. Então, eu curto bastante, vocês também curtem, né? A maioria bastante a natureza. Porém, as pessoas têm distorcido um pouco essas coisas. Por que eu quis trazer esse assunto? Natureza, o assunto do momento. Por quê? Nós temos ouvido muito sobre a preservação da natureza. E isso sim é bíblico. Isso sim é normal. Isso sim agrada ao Senhor. Nós temos que cuidar dos bichinhos, temos que cuidar da natureza, não ficar colocando fogo por aí em qualquer lugar, matando os bichos, desprezando, né, as coisas lindas que Deus fez. Não, nós temos que cuidar sim. Esse assunto é muito bacana. Porém, a gente tem ouvido, né, não sei se vocês já ouviram, e sobre algumas coisas meio estranhas assim da natureza. Por quê? A Bíblia fala que o Senhor, o nosso Deus Criador, Ele criou os céus e a terra. Ele criou tudo que está em cima na terra, debaixo da terra, nos céus, acima do céu. Então assim, tudo foi criado pelo nosso Deus. E isso é bom, é muito bom. Só que a Bíblia fala também que nós, seres humanos, criados por Deus, devemos ter apenas um Deus, que é o nosso Criador. Nós devemos adorar somente ao Criador dos céus, da terra e da natureza e dos bichos. Não adorar os bichos que foram criados por Deus. Não adorar a natureza que foi criada por Deus. Não adorar as árvores, o mar, a água e por aí vai. Nós temos que adorar aquele que criou a natureza e não adorar a criatura, né? Então, nós temos ouvido uns assuntos assim, alguns meio misturados que acabam confundindo as pessoas e outros são bem claros mesmo. Então, o que eu quero trazer para vocês, alguns versículos, né, porque eu vou falar baseado na Bíblia, tá? E olha o que o Senhor falou. Eu vou deixar aqui abaixo, tá? O vídeo que eu falei da natureza lá e vou deixar também as referências bíblicas aqui para que vocês possam meditar e ver se não é isso, né, que a palavra do Senhor tem dito.
Gente, olha que interessante. No Velho Testamento, em Êxodo 20, versículo 3 até o 5, tem uma passagem aqui dos 10 mandamentos. Olha que interessante. Uma delas é essa. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Então aqui Deus está falando para nós não fazermos, para ninguém fazer nenhuma imagem baseado naquilo que está debaixo dos céus ou debaixo da terra, né? Que no caso as águas. E muitas pessoas têm feito sim. Debaixo da terra o que tem? Tem águas. Nas águas tem peixes, tem os bichos marinhos, né? Bichos aquáticos, na verdade. E acima dessa terra, dessa água, tem todas as plantas, tem todos os bichos, tem os luminares, que são as estrelas, né? O sol, a lua, nós temos também as nuvens e por aí vai. Então o Senhor, ele fala que ele é o Deus que castiga até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. As pessoas que fazem esculturas, fazem ídolos dessas criaturas que Deus fez e começa a adorar a criatura do Senhor, sejam feitas por mãos de homens. No caso, eu faço uma estátua, seja do que for, seja de luminares, seja de plantas ou de um ser humano, porque o ser humano também é criatura de Deus, né? Então, quem faz essas estátuas e começa a adorar, significa que essas pessoas estão desprezando a Deus e elas vão ter castigo de Deus por isso. Ou mesmo se não fizer a estátua, fizer uma criatura, fazer um solzinho de barro, um solzinho de madeira, as plantas de madeira, de barro, seja do que for, pode fazer e adorar isso, né? As pessoas podem e elas fazem. Significa que essas pessoas estão desprezando o Senhor. E também, por exemplo, adorar a própria criatura mesmo, a própria criação do Senhor. Adorar ídolos que são seres humanos, né? Pessoas famosas que muitas pessoas começam a adorar, essas pessoas que se tornam ídolos para elas. Ou também adorar o sol, sem fazer a estátua do sol, vamos dizer assim, sem fazer, né, uma escultura. Adorar o sol, a lua, as nuvens, as árvores, as estrelas, os peixes, os bichos, né, de todas as formas. Tudo isso é considerado ídolo para o Senhor, porque Deus fez a natureza, fez tudo isso para nós curtirmos, para nós aproveitarmos. Algumas plantas são remédios, alimentos, né? Mas não é para nós adorarmos a criatura de Deus, para nós adorarmos o Criador de tudo isso. Então, mesmo quem adora as coisas que Deus fez, é pecado, não pode. E mesmo aqueles que pegam dessas coisas lindas que Deus fez e transformam em uma escultura e adoram também errado. É comparado pessoas que estão desprezando as coisas de Deus. Para não ficar apenas no Velho Testamento, eu quero ler também um texto no Novo Testamento, que está em Romanos, também vou deixar aqui abaixo para vocês. Romanos 1, versículo 25. Olha só que interessante, gente, aqui o Senhor fala a ira de Deus contra a humanidade. Olha só, essas coisas causam ira no nosso Criador. E eu não vou ler todo o texto, mas eu vou deixar o texto todo aqui para vocês. Vou ler apenas o versículo 25 do capítulo 1, que diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha só, no Novo Testamento, depois do Senhor falar aqui sobre muitas coisas que causa a ira dele, né? A ira de Deus contra a humanidade, ele vai citando várias coisas que eu não vou ler, no momento agora é a natureza, né? Então não vou falar das outras coisas, mas do versículo 18 até o 31, ele vai falando dessas coisas que causa ira nele. Deus vai falando sobre as coisas que causam ira nele. E no versículo 25 ele vai falando especificamente dessas pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Ou seja,
serviram, deixaram de servir ao Senhor, estão servindo a coisas, pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive a natureza, e também seres criados, foram coisas feitas por mão de homens, baseado na natureza ou baseado em ser humano ou no bicho, né, fazer uma estátua daquilo. E então ele fala que serviram a coisas, que são coisas que já estão prontas ou feitas, e seres também criados no lugar do Criador, que é o nosso Deus bendito para sempre. Amém. Gente, olha só como que é bem claro. Vocês podem aí estar lembrando de uns filmes, não vou citar nome aqui, mas eu assisti alguns filmes há um tempo atrás que as pessoas estavam ali adorando a árvores. E chamavam a árvore mãe, a natureza mãe, o sol não sei o que, a lua não sei o que, dava nomes para isso, e pessoas adorando o sol, adorando a lua, as estrelas, as árvores. Vocês talvez estejam aí pensando, lembrando de alguns filmes que vocês já viram dessa forma. As pessoas estão nesses filmes adorando a criatura de Deus, coisas que Deus criou, e não adorando ao Criador. É igual, por exemplo, um artista, ele faz uma obra, né, faz um vaso, faz uma planta, né, com as suas mãos ali, e coloca, e as pessoas passam a adorar aquela criatura, né? E até esquece um pouco quem é o criador daquela obra bonita que fez. Você foca tanto na obra, no vaso maravilhoso, que esquece do artista que fez aquele vaso. E aqui nós estamos falando do maior artista, do maior criador, o único criador, porque nós seres humanos copiamos o que o Criador fez, né? E que ele faz. Nós não conseguimos criar nada. O Criador dos céus e da terra criou toda essa coisa linda, toda a natureza, inclusive criou nós, né? E muitas vezes o ser humano está deixando de adorar o Criador dos céus e da terra e adorando a criatura que ele fez, tanto faz os homens como a natureza e tudo mais. Gente, a Bíblia é bem clara sobre essas coisas. O Senhor não concorda, o Senhor não aprova esse tipo de atitude, a adoração a coisas, a pessoas, a qualquer outros deuses criados por mão de homens, ou até mesmo adorar a própria natureza que Deus fez. Ele não concorda com isso e ele abomina esse tipo de coisa. Aqui fala sobre a ira de Deus contra a humanidade, e no versículo 25 de Romanos ele vem falando sobre isso. Que essas pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. O Senhor não aprova esse tipo de coisa. Então o que eu quero deixar para vocês aqui dar um toque, na verdade, para vocês. Vigiem, irmãos. Vigiem, vocês, pessoas, né? E falo para mim também, vigia, Cristiane. Nós não devemos adorar nenhum tipo de pessoa, nós não devemos adorar nenhum tipo de outra coisa, a não ser o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Podemos curtir, podemos olhar para a natureza, apreciar e sentir a presença do Deus Criador nessa natureza, porque foi Ele que criou. E é isso que eu sinto. Quando eu começo a andar em um local muito bonito, muito cheio de flores, de muitas coisas lindas, eu sinto a presença do Senhor através das árvores, da água, dos peixes, dos animais, inclusive em algumas obras feitas por mão de homens, como por exemplo, algumas construções belíssimas, algumas esculturas bonitas que não são adoradas, né? Eu olho e falo, poxa, mas que lindo, Deus deu uma inteligência tão grande para o ser humano criar uma coisa dessa, na verdade criar não, construir, né, fazer essa construção tão bela, tão antiga, tão bonita, ou essa obra, ou esse maquinário, seja o que for, os carros, as construções, os objetos que nós temos hoje, eu fico maravilhada de ver como que Deus, o Criador do céu e da terra, deu tanta inteligência para nós, seres humanos, construir tantas coisas belas. Então eu posso apreciar, eu devo apreciar, mas não adorar a criatura, de jeito nenhum, né? Então, gente, eu quis trazer isso para vocês, porque eu já queria falar desse assunto há um bom tempo. A natureza agora é o assunto do momento, todo mundo quer falar sobre a preservação e é válido, todo mundo está falando sobre preservar, sobre cuidar dos bichos, não maltratar, e isso é bíblico. Deus não fez a natureza e os bichos para ser maltratado, para ser queimado, para ser judiado, não. Nós devemos cuidar, nós devemos apreciar, mas não adorar.
Porque o ser humano, infelizmente, acaba trocando as coisas, né? Em vez de adorar o verdadeiro Deus, começa a adorar a criatura. Então eu estou trazendo para vocês aqui e eu quero que vocês comentem aí abaixo o que vocês pensam sobre esse assunto. E vamos sim, gente, cuidar daquilo que nós temos, daquilo que Deus nos deu, não só da natureza. Vamos cuidar da natureza, vamos cuidar dos bichinhos, vamos cuidar também daquilo que nós compramos com o nosso dinheiro tão suado, porque tudo isso é bênção de Deus, é dádiva de Deus. Então nós precisamos cuidar de tudo, inclusive cuidar do nosso corpo, que também é o templo do Espírito Santo, e nós não devemos fazer o que queremos com o nosso corpo, não podemos fazer o que queremos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós devemos cuidar também desse corpo, porque isso também louva ao Senhor, agrada ao Senhor, ok? Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo, compartilhe com as pessoas esse vídeo. Deus abençoe vocês e tchau!